Olá pessoal, muito boa tarde a todos, que Jesus os abençoe. Estamos aqui gravando o nosso vídeo da semana do livro Respostas da Vida, né? Né? Sobre temas do nosso cotidiano. Livro esse que foi escrito pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Aqueles que já estão acompanhando já sabem disso. E esse canal, esse meio que nós estamos utilizando aqui, é justamente o canal que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado à divulgação dos temas da doutrina espírita, principalmente do Evangelho de Jesus, certo? Eu fico muito contente da gente poder ter essa conversa aqui hoje, esse diálogo, mesmo que seja através da telinha aqui, mas eu tenho certeza que se eu conseguir ajudar uma pessoa com esses comentários aqui, ou breves comentários, já terei atingido o meu objetivo, né? Lembrando a todos que, se gostarem do conteúdo, do vídeo, se inscrevam, deixem o seu like aí para que o canal ganhe relevância e o YouTube possa mostrar para mais e mais pessoas, tá certo? Vamos lá então. Olha que coincidência, né? O tema de hoje é conversar. Então André Luiz dedicou um capítulo do livro sobre o tema conversar ou conversação. Então vamos lá diretamente ao assunto, ver o que é que o nosso André Luiz reservou para nós na tarde de hoje, né? Ou na noite de hoje. Então vamos lá. Ele diz assim, olha, é bem importante, tá, gente? A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos. Então, ele está tentando nos falar aqui é que a palavra não é só um mecanismo de comunicação. A palavra, ela é um fio transmissor de sentimentos, de vibrações, né? Hoje a ciência já sabe que as vibrações são transmitidas por ondas eletromagnéticas, por exemplo, por raio-x, por raios cósmicos, né? E a nossa palavra não é muito diferente disso. Usa o ar como meio, né? Mas para chegar nos ouvidos de alguém, nós temos que falar alguma coisa. Só que quando nós falamos, nós exprimimos a nossa palavra, nós estamos colocando para fora o nosso pensamento. E ao colocar o nosso pensamento junto, nós estamos mandando as nossas vibrações, os nossos sentimentos. Então a palavra é expressão do sentimento. Então sempre que nós falamos, nós estamos mandando junto um monte de vibrações para quem nos escuta. Boas ou más, dependendo da forma com a qual nós nos dirigimos àquela pessoa. O mesmo assunto pode ser dito de uma forma ou de outra. Nós podemos falar o mesmo assunto com candura, com tranquilidade, com serenidade, ou podemos falar o mesmo assunto com arrogância, com gritaria, com violência, com menosprezo. E as pessoas que estão ouvindo sentem isso imediatamente, tanto quanto nós também sentimos quando uma palavra cheia de vibrações negativas é direcionada para nós.
aquilo pega a gente de cheio. E não é uma pura impressão nossa, não. É um efeito tangível, tanto quanto as ondas de rádio, que você vai lá, sintoniza a estação A, B, C ou D, e você escolhe. Né? Você pode escolher lá uma estação de rádio que está falando sobre crimes e esses policiais, ou uma música elevada, né? Um som agradável aos seus ouvidos. Então, ele está dizendo assim, no fundo, quando a gente fala, nós estamos transmitindo para a pessoa o nosso retrato espiritual, passado a limpo, sem modificações. A gente não consegue disfarçar, mesmo que queira, as nossas vibrações e sentimentos, porque elas transcendem a palavra falada, certo? Os sentimentos saem do nosso coração, saem da nossa mente, o pensamento em forma de ondas, e vai e atinge aquela pessoa em cheio, seja para o bem, seja para o mal. Eu já falei muitas vezes aqui, vou falar de novo. Vocês já pararam que quando você chega do lado de determinada pessoa, você se sente bem? E quando você chega ao lado de outra determinada pessoa, você se sente mal? É porque o pensamento que ela está transmitindo é negativo ou positivo. Simples assim, não é? E o nosso espírito, que está aqui no nosso corpo, capta essas vibrações como se fosse uma antena. Mas assim, diretamente, sem filtros. Então, é importante essa última parte também a gente entender. Quando a gente conversa, nós estamos dialogando, uma conversa de ida e de volta. E quando a gente está dialogando, o retorno, normalmente, a gente pode aprender alguma coisa. Então, saber conversar é saber dialogar, e nesse diálogo, geralmente a gente aprende algo de bom e algo de novo, se for um diálogo construtivo, né? Então, vamos lá. Aí ele diz assim: quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. Ou seja, aquilo que nós damos para as pessoas voltará para nós na mesma dimensão e com as mesmas vibrações e com a mesma qualidade. Ele dá alguns exemplos aqui, olha. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada, né? A palavra congelada, assim, na forma de uma estátua, né? A pintura é a palavra colorida, na forma de um quadro, né? A dança é a palavra em movimento, que a gente vê, entende através daqueles movimentos o que está sendo mostrado e o que está sendo dito para nós através daqueles movimentos. O teatro, a dança, nada mais é do que isso, né? Estão nos contando uma história. A música é a palavra em harmonia. Lógico que nós estamos falando de uma boa música, né? Porque se for uma música ruim, ela não vai ser harmônica aos nossos ouvidos, ao contrário, vai causar uma certa repulsa. Mas em si, a palavra é a própria vida. Por isso que através da palavra, da comunicação, nós expressamos realmente quem nós somos. Por isso também que condenar alguém é atirar uma pedra assim num muro de plástico, que essa pedra vai voltar para nós. As vibrações antagônicas que a gente emite voltam para nós na mesma vibração. E a gente vai se sentir mal, vai se sentir bem, falar, puxa, mas que coisa desagradável que me aconteceu. Nossa, podia ter evitado. Então, é importante, antes de qualquer atitude, pensar o que vai falar, né? Diante de uma agressão, não reagir. Acho que ele até fala isso aqui na sequência, querem ver? Olha aqui. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Às vezes, um minuto
depois de um fato indesejado, de alguma coisa errada que apareceu para nós, se nós não reagirmos imediatamente, se nós pensarmos, assimilarmos, asserenarmos aquele pensamento, ele vai sair com uma tonalidade muito diferente. Não se deve, por exemplo, responder um e-mail que você recebeu do chefe na mesma hora, se você não tiver em condições psicológicas boas para responder, porque possivelmente você vai carregar o e-mail de vibrações indesejadas. Então, é extremamente importante, extremamente salutar, e ante qualquer situação que nos pareça agressiva ou indevida, a gente pare 1 minuto, 2 minutos para pensar antes de reagir, porque nós certamente faremos uma resposta melhor. Ele até fala assim, olha, um grito de cólera às vezes tem a força de um punhal. É verdade, quando você grita com raiva contra alguém, a pessoa sente uma punhalada no coração. Aumenta o batimento cardíaco, os sentimentos ficam embaralhados, a cabeça não raciocina tão bem, né? As glândulas devem expelir hormônios em grande quantidade. Então, é desejável que a gente aguarde um pouco. Ele está falando ali, olha, sempre que possa, quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. Aqui já é uma outra coisa, ele já está falando outra coisa. E é o seguinte, quando aí sim a gente é o vetor de uma comunicação, tenhamos o cuidado para não ficarmos comentando as coisas erradas ou maldosas, porque a palavra cria imagens. Imagens, igual de um cinema, assim. Os espíritos enxergam os nossos pensamentos como se estivesse vendo uma tela de cinema e passando ali. Então uma pessoa está pensando coisa ruim da outra, ela está exteriorizando essas coisas visivelmente para os amigos espirituais. Leiam e assistam os capítulos do livro Pensamento e Vida, que tem aqui nesse canal. Vocês vão gostar. Eu vou deixar digamos, um capítulo no card no final para vocês. Então ele fala, a palavra cria imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, uma pessoa que já desencarnou, está lá no mundo espiritual, lá no canto dela. Você começa a falar mal dela, ela se apresenta para você na mesma hora, no mundo espiritual. Vem bater no seu ombro aqui e dizer, o que você está falando de mim aí? É isso que acontece, está nos livros de André Luiz. Vários livros de André Luiz, da série Nosso Lar, Passageiros, mostram situações assim. Se a pessoa é encarnada, ela sente aquela vibração e às vezes no sono físico vem tirar satisfação com a gente. Por que é que nós estamos fazendo maledicência dela? Então tenhamos muito cuidado, gente. Falemos o bem, falemos as coisas boas, observemos o lado positivo das coisas, né? Jesus nos ensinou vários exemplos disso, né? Uma vez ele passando ali num caminho, numa estrada, e a carcaça de um animal morto ali, e os discípulos, e já estava mal, os discípulos falaram para ele, não, vamos desviar do caminho, não vamos passar por ali. Ele insistiu, quando chegou perto daquela carcaça apodrecida, ele mostrou para os discípulos ali e falou, olha, que lindos dentes tinha esse animal. Então o que ele fez? Ele deu o exemplo de uma coisa em putrefação, né? Uma coisa bonita, ele achou os dentes do animal. Ele estava ensinando os discípulos a olhar o lado positivo das coisas. E muitos outros exemplos como esse o Cristo sempre deu. Ele sempre olhou o lado positivo das pessoas. Na pecadora, ele sempre olhou a mulher que
sofreu muitas perseguições até cair no erro. Seres mais poderosos que ela, de homens mais poderosos. Mas ele não compactuava com o erro, tanto que ele sempre dizia: "Vás e não peques mais." Ele perguntou lá depois do julgamento, quando ele perguntou: "Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado." Ninguém atirou. Todos foram saindo devagarinho. Daí ele perguntou: "Mulher, alguém te condenou?" Ela falou: "Não, mestre, ninguém me condenou." Ele falou: "Eu também não te condeno, mas vás e não peques mais." Né? Um conselho para ela, para que ela saia daquela rota. Mas ao mesmo tempo levantou, deu ânimo para ela, ergueu ela daquele abismo de sofrimento que ela se encontrava. E é isso que nós todos desejamos. Quando a gente comete um erro, o que mais que a gente quer? Se desculpar, pedir desculpa para a pessoa, falar: "Olha, eu errei, me perdoa", né? Nós ficamos angustiados até que aquela pessoa compreenda ou nos entenda, ou pelo menos nos aceite ouvir nossa explicação, né? Então o Cristo sempre tratou de levantar os pobres, os caídos, aqueles que estavam em sofrimento. Sempre tinha uma palavra de bom ânimo para todo mundo que o procurou. Então aprendamos com ele esses exemplos, né? Então, já terminando aqui, o André Luiz é mais enfático e diz assim: você falou, começou a fazer. Quando você fala, você já passou pela fase do pensamento, do planejamento, você já está executando. Você já está na fase de execução. Então, a nossa palavra tem um poder muito grande, né? Porque ela é carregada de vibrações. Ele diz assim: não fale na treva para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Estávamos falando agora há pouco, né? Se você começa continuamente a falar das coisas trevosas, elas vão te acompanhar aonde você for. Entende? Porque você está atraindo aquela coisa negativa para o seu lado. É simples assim, gente. Então, abençoadas serão as suas palavras sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. Sempre que a gente for falar alguma coisa, lembremos de nos colocar no lugar daquela pessoa com a qual nós estamos julgando, analisando ou falando, porque as nossas palavras serão mais doces, serão mais sutis. Porque de nós para conosco, nós somos assim. Então nós temos que ser para com os outros, fazer ou falar com os outros o que gostaríamos que os outros fizessem com a gente. Essa é a máxima do Evangelho. Se todo o mundo do planeta fosse assim, a Terra seria um planeta melhor. Sem sombra de dúvida. Sem nenhuma dúvida. Tá bom, gente? Então, que sejam abençoadas as nossas palavras hoje e sempre. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Nós voltamos na semana que vem. Lembrem de compartilhar, se inscrever no canal, para que esse canal ganhe relevância e possa ser exibido e ajudar mais e mais pessoas. Que é o nosso único objetivo aqui. Bom? Um beijo. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.